Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 1. Nós vamos ler até o verso 7, do 1 ao 7. Provérbios, capítulo 1. Provérbios 1, do 1 ao 7. Do 1 ao 7. Provérbios, capítulo 1. A partir do verso 1. Livro de Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém. Esse é um texto introdutório ao livro de Provérbios. Ele abre esse livro que está lá entre os livros de sapiência, ou os livros de sabedoria, né? Tem Provérbios, Eclesiastes, né? E está também entre os chamados livros poéticos. Mas o que nos faz chamar a atenção desse texto, para esse texto, é a forma como ele está bem distribuído acerca do que ele vai falar no livro todo. Esse não é uma introdução somente ao capítulo 1, mas a todo o livro de Provérbios. Mesmo sendo, preste atenção, mesmo sendo o livro de Provérbios um livro não unitário. Preste atenção no que eu quero dizer com um livro não unitário. Nós não temos, obrigado, irmão. Nós não temos no livro de Provérbios, apesar de termos grupos sobre algum assunto, nós não temos uma história contada que vá do começo ao fim do livro. Você pegar os evangelhos, você tem a história do ministério de Jesus. Você pegar o livro de Jó, você vai ter a história de Jó. Você pegar os livros de Samuel, você vai ter a história dos reinados de Davi e de Salomão, basicamente. Você vai ter o livro de Josué, você vai ter a história da entrada do povo na Terra Prometida, até quando o povo começa a se desmantelar de vez e vai entrar já para a parte do livro dos juízes. Mas o livro de Provérbios, ele é um apanhado de textos de sabedoria, de textos que apontam para a sabedoria e para meios da pessoa viver de maneira sábia nesse mundo. Então, ele tem toda essa estrutura. Então você vai ver Provérbios, onde você tem um tema em si. Por exemplo, o capítulo 8, daqui a pouco a gente vai lá, fala sobre a excelência da sabedoria, mas você vai ver outros capítulos onde tem vários provérbios, digamos assim, meio soltos. Você tem no versículo tem um provérbio sobre uma coisa, no outro tem sobre outra, e por aí vai. Mas mesmo ele não sendo essa unidade de uma história, de uma narrativa, não é um livro narrativo, ele tem uma unidade no propósito.
Ele é um livro que é feito, é uma compilação de provérbios para que se ensine, para que se mostre ao leitor meios pelos quais ele pode viver uma vida sábia. Essa é a intenção, esse é o propósito do livro. E ele diz isso muito claro do verso 2 ao verso 6 aqui desse texto. Mas antes disso, ele diz outra coisa. Antes disso, ele diz que os provérbios são provérbios de Salomão. Está aí no texto, verso 1. Provérbios de Salomão, e diz quem é Salomão. É o filho de Davi, o rei de Israel. Esses são as primeiras informações que nós temos. Provérbios de Salomão, e aí prestem atenção, cuidado. Há provérbios no livro que não são de Salomão, certo? Não são de Salomão. Apesar da maioria dos provérbios, a maioria dos textos ter sido da mão de Salomão que saiu, ou compilado por ele. Mas você vai pegar, por exemplo, o capítulo 31, o famoso capítulo 31 lá do livro de Provérbios, você vê as palavras do rei Lemuel. No 30 já você vê os provérbios de Agur, que é outro rei. Então nem todos foram de Salomão, mas a grande maioria foi dele. Agora, por que a referência a Salomão? Lembra do que eu falei? Provérbios é um livro de sabedoria. Provérbios é um livro de orientações de como viver uma vida sábia nesse mundo. E Salomão é tido, né, como o homem mais sábio que nós temos na história. Obviamente que a gente tem que tirar do Senhor Jesus Cristo aí, porque não vai comparar Salomão com Davi, né? Não tem como comparar nada nem ninguém com o Senhor Jesus. Mas é dito isso, que Salomão é o homem mais sábio que nós tivemos nessa terra. E liga essa questão da sabedoria a pessoa de Salomão. Agora, vamos prestar atenção numa coisa bem interessante aqui. Um outro livro de sabedoria, que é o livro que está depois de Provérbios, que é o livro de Eclesiastes, que também como é que se diz? Atribuído a autoria dada a Salomão, da maioria dos textos lá. Se não é Salomão, foram pessoas que pegaram vários textos de Salomão e editaram, compilaram depois. Salomão diz lá no livro de Eclesiastes, que ele se dedicou a buscar a sabedoria. Não foi isso? Está lá. Mas ele diz também lá que viu no final de tudo que buscar isso era vaidade e correr atrás do vento. Aí parece uma contradição, né? O livro de Provérbios abre com a autoria de Salomão, e quando nós vamos olhar lá em Eclesiastes, Salomão está dizendo que buscar uma vida sábia, ou buscar, atentar para a sabedoria, é vaidade e correr atrás do vento. Parece uma coisa meio contraditória. Ele está dizendo uma coisa, depois diz outra. Não é isso. E a gente vai perceber essa diferença já no decorrer aqui da leitura e da exposição do texto, certo? Então, ele diz quem é o autor e ele diz o que esse autor é. Ele diz que ele é o filho de Davi e o rei de Israel. Filho de Davi, o rei de Israel. Meus irmãos, quando nós olhamos para todo o texto do livro de Provérbios, nós vemos essa coisa centrada na sabedoria, essa coisa centrada em viver uma vida sábia. Porém, a gente vai ter um foco muito grande quando nós vamos discutir ou pensar a sabedoria acerca
das coisas do mundo para viver e a verdadeira sabedoria. E aí a gente chega num ponto bem interessante, que é exatamente a importância de estar registrado: filho de Davi, o rei de Israel. Porque a verdadeira sabedoria aponta não para Davi. A verdadeira sabedoria aponta não para Salomão. A verdadeira sabedoria aponta para Jesus Cristo. Porque a verdadeira sabedoria, na verdade, é Jesus Cristo. Deixa eu reportar um episódio que é narrado nos evangelhos do ministério de Jesus. Quando Jesus está caminhando lá entre as pessoas e um cego chega para Jesus e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi. Quando ele está dizendo isso, ele está reconhecendo que Jesus Cristo é o Messias prometido. Ele está reconhecendo isso, que Jesus é o filho de Davi prometido, o sucessor de Davi, aquele que reinaria no trono de Davi eternamente. E quando nós olhamos para cá, a gente vai ver, não era Davi, não era Salomão, mas o filho de Davi, o Redentor, viria ainda. No caso, agora já veio, que foi Jesus Cristo. Ele é o filho de Davi. Então, se nós... A primeira coisa que a gente precisa atentar aqui no livro de Provérbios é que o filho de Davi, Jesus Cristo, o Messias, ele é a verdadeira sabedoria. E se nós quisermos atentar para a verdadeira sabedoria, se quisermos viver uma vida sábia, nós devemos olhar para a pessoa de Jesus. Apenas então somente. Feito isso, do verso 2 ao verso 6, ele vai dizer os objetivos do livro. Ele disse quem escreveu, agora vai dizer os objetivos do livro. Primeiro, verso 2. Para aprender a sabedoria e o ensino. Para entender as palavras de inteligência. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Olha bem, qual é o objetivo claro do livro? Para entender a sabedoria, para ser sábio, para viver uma vida sábia. E como é que essas coisas vão acontecer? Primeiro, para entender a sabedoria e o ensino. Olha só, ninguém cria a sabedoria, ninguém cria o ensino. O ensino, ele é passado para nós. Passado, sim. Ele é nos apresentado. Certo? O sábio, ele aprende, quando fala assim, aprender a sabedoria e o ensino. Que ensino? Alguém ensinou a pessoa. Alguém ensinou a pessoa. Então, para aprender, entender o ensino, eu preciso ser sábio, eu preciso ter sabedoria. Eu preciso entender essas palavras de inteligência. Preste atenção aqui, inteligência aqui não é aquela coisa de, eita, fulano é muito inteligente, fulano é muito, sabe muito, tal. Não, a questão aqui é de que existem e há pessoas com mais experiência, com mais conhecimento, com mais vivência sobre uma série de coisas, que têm condições de ensinar a outras. E essas outras precisam ter sabedoria para aprender a sabedoria, para aprender o que está sendo ensinado e para entender essas palavras de inteligência. E aqui não há nenhuma referência, nenhuma ideia de que alguém que seja mais letrado ou iletrado, não é? Que seja mais estudado ou não,
tenha mais conhecimento ou vivência das coisas ou não. Não é isso que torna uma pessoa sábia. Não é isso que faz uma pessoa sábia. Inteligência, no sentido que a gente tem, conhecimento, cultura, vivência de um monte de coisa. Isso pode agregar, mas não faz naturalmente da pessoa uma pessoa sábia. Porque nós, muitas vezes, conversamos e temos relações com pessoas que nunca foram na escola, por assim dizer. Nunca foram na escola, mas são pessoas extremamente sábias. Não tiveram vivências de viajar o mundo afora, de conhecer um monte de coisa, conhecer um monte de cultura. Mas você conversa com essas pessoas, são pessoas sábias. Porque atentaram para as palavras da inteligência. Atentaram para aprender a sabedoria e o ensino. Para viver, segundo o verso 3, o ensino do bom proceder. Para obter a justiça, o juízo e a equidade. Para viver uma vida equilibrada, para viver uma vida que atente para um proceder justo, reto, não é? E equânime, igual, equilibrado. Somente as palavras de sabedoria, somente atentando para a sabedoria, é que o homem pode viver dessa maneira. E aí ele vai destrinchar um pouco mais, fazendo uma relação muito interessante sobre prudência, simplicidade e sabedoria. Ele diz assim, verso 4, para dar aos simples prudência. Lembra lá no capítulo 10 do livro de Mateus, quando Jesus disse, acautelai-vos dos homens, né? Sejam simples como as pombas, mais prudentes como as serpentes. Né? Sejam simples, mas sejam prudentes. Olha o que diz aqui o texto. Para dar aos simples prudência. Atentar para o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, quem é e quem não é, em todas as situações. A simplicidade de vida não é necessariamente uma vida que não é sábia. A simplicidade de vida é uma vida que carece também, como todos os outros aspectos, de prudência para viver de maneira sábia. Preste atenção quando Jesus foi incitado sobre se os discípulos dele podiam pagar ou não impostos. O que é que ele diz? O que é que tem aí numa moeda? De um lado tem uma coisa, do outro lado tem isso aí. Pronto. Dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Uma resposta sábia, prudente, porque qualquer coisa que ele dissesse podia fazer ele cair numa sinuca de bico, que era o que o pessoal queria fazer direto com Jesus, né? Ou ser uma resposta não sábia. Né? Não, vamos contra tudo agora, vamos derrubar nada de dinheiro para César, vamos cuidar de tudo aqui. Né? Não, dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Viva uma vida equilibrada. E aos jovens, conhecimento e bom siso. Aqui é o seguinte, o jovem, na cultura judaica, na cultura oriental, o jovem, ele é um jovem apenas, alguém que precisa de instrução até as últimas, como se diz. Os jovens eram alguém que não, as histórias, as culturas tendiam a pensar apenas nas pessoas para tratar das coisas, os adultos. E adultos, por exemplo, um adulto judeu era considerado adulto a partir dos 30 anos. Né? Hoje em dia está quase batendo, né? O pessoal quer virar adulto com 50 hoje quase. Mas com 30 anos, a partir daí. Tirando isso, o jovem era sempre aquela pessoa imatura, sem conhecimento, sem nada. Então, ele diz assim, para dar aos jovens conhecimento e bom siso, juízo, discernimento. É para isso que serve a literatura de sabedoria na Escritura. Para dar aos jovens, ou seja, a ideia aqui é fazer com que os jovens, e aí vale para todo mundo, fazer com que os jovens não vivam como eternos
jovens? Fazer com que eles amadureçam. E isso vale para qualquer fase da nossa vida. A gente sempre vai precisar de conhecimento e de sabedoria para crescer e amadurecer em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. A gente não pode pensar, olhem bem, irmãos, atentem. A gente não pode pensar que daqui a 10 anos, 20 anos, sei lá, 1 ano, a gente esteja servindo a Deus e aos irmãos da mesma maneira que a gente serve hoje. Não é possível. De tanto que a gente escuta, é orientado na palavra de Deus, é orientado nas Escrituras, é orientado pela liderança de como servir, de como trabalhar, de como se envolver na obra do Senhor, que daqui a 1 ano nós estejamos da mesma forma. E eu não estou falando em a igreja estar com 200 membros, em a igreja estar num templo que não caiba mais. Não, estou falando de mim e de você, como servo do Senhor, como alguém que busca crescer para servir a Deus e aos irmãos. Então, assim como dá aos jovens conhecimento e bom senso para amadurecer, para crescer, para nós também. As palavras de sabedoria devem nos encaminhar para isso. Então, a sabedoria, preste atenção, a sabedoria deve nos fazer cada vez mais servos, cada vez mais humildes. Lembra do que Jesus fez, e a gente já pregou sobre isso aqui, naquele texto que relata o momento em que ele lava os pés dos discípulos. Ele diz, olha, eu vim e lavei os pés de vocês. Vão vocês e façam o mesmo. Então, uma sabedoria que não me leva a lavar os pés dos irmãos não é a verdadeira sabedoria. Ele volta a falar em prudência. No verso 5. Ele diz, ouça o sábio e cresça em prudência. Continue crescendo. E, meus irmãos, a primeira prudência que a gente precisa ter é pedir para Deus guardar o nosso coração. Porque o nosso coração, ele é vaidoso. Lembra de Salomão? Ele viu que no fim de tudo era vaidade e correr atrás do vento. Nós estamos encontrando sabedoria, nós estamos aprendendo as palavras de sabedoria, nós estamos aprendendo a viver uma vida sábia. Vivamos também ao lado prudência. Guardemos o nosso coração, porque Cristo é quem nos faz sábio. Deus é quem nos faz sábio. Deus é quem nos coloca no caminho da sabedoria e não nós mesmos. Nós, pelo contrário, iríamos para a destruição de nós mesmos e de tudo quanto aparecesse pela nossa frente. Então, o sábio deve crescer em prudência e o instruído adquirir habilidade. Para que essas coisas? Verso 6. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Bom, vamos, tem muita coisa aqui, né? Ele fala falando de provérbios, para entender provérbios. Claro, se o livro é um livro, uma coletânea de provérbios, ele está dizendo, olha, preste atenção, os provérbios estão aí, mas vocês precisam entendê-los. Vocês precisam entendê-los. Vocês precisam compreendê-los. E vocês precisam aí olha só, de habilidade para entender esses provérbios. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo aos corações dos homens que a escreveram. Não é um mais, não é. E ela é também um livro humano. Ela não é um compilado de alguma coisa espírita, psicografada. Não. Deus conduziu toda a história a fim de glorificar o nome dele, a fim de fazer toda a história apontar para Jesus Cristo e de registrar a sua mensagem para o seu povo, que é o que ele fez nas Escrituras. Então ele conduziu tudo isso através da história.
Então, presta atenção, quando é e onde é, aí nós vamos culminar nisso, não tem jeito, que nós vamos entender como buscar sabedoria, como viver uma vida sábia, nas Escrituras. E como diz aqui, para entender as Escrituras, nós precisamos de sabedoria. Precisamos, assim como foi para escrever, nós precisamos da inspiração do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo para entender a revelação de Deus contida nas Escrituras, mas precisamos das nossas habilidades para entender o que está escrito ali, por que foi escrito. Ora, por que existir na Bíblia, um livro de música, um livro cheio de música, um inário, na verdade, que é o livro de Salmos? Está lá. Por que ter na Bíblia um livro dedicado a praticamente tudo canção? A gente tem canções não tem canções noutros textos da Bíblia? Tem, né? Temos a canção de Maria, quando o anjo vai lá anunciar que ela vai conceber o Messias. Temos canções de Moisés. Temos a canção de Miriam também, lá em Deuteronômio. E temos números, né? E temos vários outros textos de canções. Mas por que um especificamente? Porque, vejam bem, lembra de quando Deus foi falar com Abraão? Deus chamou Abraão e disse o quê? Abraão, venha, vá para uma terra que eu vou te mostrar, que eu vou fazer de você uma grande nação. Uma grande nação, uma nação é um povo. É um povo. Aquele povo ali era o povo de Israel que ele estava chamando. É que ele iria formar. Qual o objetivo dessa nação? O objetivo da nação de Israel, o objetivo da nação judeia que ele levantou a partir de Abraão, era que dessa nação nascesse o Messias. Dessa nação viria aquele prometido lá em Gênesis 3, o descendente da mulher que iria pisar a cabeça da serpente. Esse era o objetivo. Mas como é que se estabelece uma nação? Com território, né? Vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Com território, com organização, com cultura, né? E essa cultura e tudo isso dessa nação deveria refletir a santidade de Deus que chamou ele e apontar para o grande objetivo dela, o Messias. Então é isso que a gente olha no livro de Salmos. Os Salmos, que é música, faz parte da cultura desse povo. Então, a gente deve olhar para entender dessa maneira. Essa cultura, que nos Salmos está basicamente na forma de cântico, aponta para a santidade de Deus e aponta para a revelação maior de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Tudo nessa nação deveria apontar para Jesus Cristo. E apontando também para um dia que essa nação, como um conceito da geografia humana, não é mais necessário. Agora não temos a nação de Israel num pedaço de terra. Não temos a nação de Israel por DNA. Mas nós temos a nação de Israel como a igreja de Deus. Com pessoas de todo lugar, de todo tempo, de toda raça, de toda língua, de todas as nações, de todas as tribos. Então, como é que a gente percebe isso? Estudando a Bíblia a fundo, não é? Estudando a Bíblia a fundo e pedindo orientação do Espírito Santo. Há partes controversas na Bíblia? Aparentemente, o erro está na gente, não está na Bíblia, né? A gente aqui tem uma concepção fraca do entendimento das coisas e também a gente está muito distante do que aconteceu na época de Jesus. A gente está distante no tempo, no espaço, na cultura, uma série de coisas, para a gente entender claramente. Você vai entender por que os discípulos se surpreenderam por Jesus estar falando não só com a mulher, mas com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4. Você vai ter que voltar lá para o livro dos Reis e de Crônicas para ver onde é que começou essa briga dos judeus com os samaritanos. Então a gente tem que usar dos meios intelectuais, dos meios de capacidade que Deus nos deu
para entender essas palavras, para entender os provérbios e parábolas. É o que a Bíblia está mais cheia, né? Inclusive, o nosso Senhor Jesus Cristo, para ensinar os discípulos, para nos ensinar, usou de muitas e muitas parábolas. Né? E parábola é sempre uma comparação para poder trazer o ensino. E, por fim, aqui no verso 6, ele ainda fala as palavras e os enigmas dos sábios. Às vezes a Bíblia parece um livro parece um misticismo, não é uma coisa assim que é enigma, oráculos, né? A gente tem muita questão de oráculos, os oráculos e tal. Quando você ouvir falar os oráculos do Senhor, é a lei do Senhor, tá certo? Não tem muita coisa, como é que chama? Misteriosa e tal, não, né? O mistério em si é Deus se revelar ao homem, mas tem coisa misteriosa. E a questão que enigmas são esses? Por exemplo, os enigmas são como situações. O que é que a gente chama de enigma hoje? Um negócio difícil de resolver, né? São situações complicadas de resolver. Quantas e quantas situações dessas eram apresentadas a Salomão como rei? Lembra? E tem a famosa história do bebê lá, das mulheres, que é meu, ele fez, olha, não, parta no meio e cada um. Aí a verdadeira mãe disse, não, deixa com ela. Ou seja, é preciso sabedoria para entender esses enigmas, essas situações difíceis, essas situações complicadas que nos aparecem, e a gente precisa tomar decisão. Então a gente precisa entender essas coisas, entender as coisas que nos cercam para caminhar e agir com sabedoria nesse mundo. Bom, dito tudo isso, esse é o objetivo lá. Aí alguém pode dizer, mas como a gente começa então? Como é que a gente começa a questão da sabedoria, a buscar essa sabedoria, a entender todos esses provérbios, a entender esses enigmas, a pensar essas coisas? Aí ele diz o verso 7. Vamos lá, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Olha bem. O temor do Senhor é o princípio do saber. Ele mostra tudo isso do verso 2 ao verso 6. Aprender sabedoria, ensino, entender palavras de inteligência, o bom proceder, justiça, juízo, equidade, simplicidade, prudência, sabedoria, habilidade para entender provérbios e parábolas. Mas ele diz, olha, tudo isso tem um princípio, tudo isso tem um começo, uma base, um pilar, um alicerce. É temer ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio do saber. Como temer ao Senhor? Esse é a ideia. Primeira coisa, irmãos, é reconhecer que Deus é quem sabe todas as coisas e nós não sabemos absolutamente nada. Que nós não temos sabedoria em nós mesmos. Que a sabedoria vem de Deus. Que nós, por nossa condição, por causa do pecado, vamos nos afastar da sabedoria. Nos afastar da sabedoria. Paulo diz sobre isso lá em Romanos que, tomando-se por sábios, na verdade, tornaram-se o quê? Loucos. Inculcando-se por sábios, achando. E quem são esses? São os que rejeitam a Deus, rejeitam a soberania de Deus, aqueles que idolatram a criação em vez do Criador, e que tendo tudo para conhecer a Deus como Criador, escolheram rejeitá-lo. E achando-se sábios, na verdade são loucos. Então, quer sabedoria? Temamos ao Senhor. Por isso que ele faz exatamente esse contraponto com a questão da loucura. Você tem ou a sabedoria a partir do princípio de temer ao Senhor, ou loucura. Mas, final do verso 7, os loucos
desprezam a sabedoria e o ensino. Por isso que o texto de Provérbios, meus irmãos, é carregado de instrução do tipo: filho meu, não te esqueça dos ensinos do teu pai. Filho meu, não esqueça das orientações da tua mãe. Filho meu, está sempre lembrando disso. Por quê? Porque são os primeiros a quem nós... são os primeiros que nos ensinam. As primeiras instruções vêm dos nossos pais. Por isso que ele diz: filho meu, filho meu, filho meu, e vai caminhando nesse sentido. Lembrando a grande necessidade que nós temos de atentar para as palavras de sabedoria. Mas nós temos um princípio ainda maior. Maior não, é o mesmo, temer ao Senhor, não é maior não. Mas temos uma clarificação maior ainda desse assunto. O capítulo 8 do verso de Provérbios, eu disse que a gente ia voltar aqui, não foi? Capítulo 8 do livro de Provérbios. E deixa marcado aí no capítulo 1 também, que eu quero ver uma distinção aqui com vocês. Capítulo 8 do livro de Provérbios também. Ele diz assim: não clama, porventura, a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Olha, ele está dizendo assim: a sabedoria e o entendimento estão clamando e estão fazendo a sua voz ser ouvida. Agora, irmãos, olhem bem aí nesse texto como é que está grafada a palavra sabedoria. A palavra sabedoria está grafada com S maiúsculo, não é? Um S maiúsculo. Volta lá no 1. Segura ainda o dedão aí no 8. Volta lá no 1 e veja o versículo 2. Para aprender a sabedoria com S minúsculo. Qual é a diferença das duas coisas aí? Que a sabedoria aqui é algo que é aprendido, tá vendo? No capítulo 1, para aprender a sabedoria, para adquirir habilidade para as coisas sábias. É algo que é aprendido, é algo que é buscado, é algo que é um empenho, uma jornada aqui do homem a aprender. Mas aqui, lá no capítulo 8, quando a sabedoria está com S maiúsculo, ele diz mais, ele diz que essa sabedoria, ela faz ouvir a sua voz. Quem é que fala? São pessoas que falam. A sabedoria é uma pessoa. A verdadeira sabedoria é uma pessoa. E quem é essa pessoa? Aí, capítulo 8, verso 22. Vamos ver aí. Capítulo 8, verso 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Quem está falando isso é a sabedoria. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Olha, já está dando uma característica aí da eternidade, que é a característica da eternidade, né? Da sabedoria, que é a característica dela ser eterna. Ora, nós sabemos que eterno só há um, que é Deus. Mas vamos seguir. Antes de ver abismos eu nasci, antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Antes ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele todo o tempo. Provérbios não. Hebreus capítulo 1 diz que Jesus Cristo foi aquele por meio de quem Deus fez
o universo, por meio de quem Deus criou todas as coisas, o autor da criação. Então, quando a sabedoria está dizendo aqui que era o grande arquiteto de Deus, ele está dizendo que a sabedoria é o Filho, é o Deus Filho. Então, nós queremos ser sábios, devemos temer ao Senhor. E nós tememos ao Senhor quando reconhecemos que toda a sabedoria está depositada em Cristo Jesus. E Ele é a verdadeira sabedoria. E que não há outro caminho para a gente ser sábio. Ou nós vamos até Jesus, ou nós vamos à loucura. Para encerrar, verso 34 do capítulo 8, viu? Capítulo 8 ainda, para a gente encerrar aqui. Feliz o homem que me dá ouvidos. A sabedoria falando ainda. Agora já entenda, Cristo falando. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Quem acha Jesus Cristo, e na verdade não somos nós que achamos Ele é quem nos acha, né? Alcança o favor do Senhor. E nós alcançamos isso por temor a Deus e pela vontade e desejo de viver uma vida sábia, segundo os princípios do reino de Deus, segundo os princípios do Senhor. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria para entender a sua palavra, para caminharmos na busca da verdadeira sabedoria e em cada passo nosso, temendo ao Senhor e dando ouvidos, não a nós, mas a Cristo. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas. Sabe o que é esse interessante, esse do dia a dia? É porque eu necessito de Cristo hoje, eu necessito de sabedoria hoje, e amanhã eu vou necessitar de novo, e de novo, e de novo. Que Ele nos abençoe. Vamos cantar ao Senhor mais um canto para a gente